Mas eu quero aproveitar e comentar um pouquinho então sobre os efeitos colaterais do Ho'oponopono. Coisas que podem acontecer durante a prática e que a gente não sabe que é normal. Sentir sono. Sim, sentir sono no Ho'oponopono é perfeitamente normal. Por quê? O que acontece? Quando a gente tá aqui agora, a gente esperto, a gente tá usando aquela parte da mente consciente. Lembra que eu falei no começo que ocupa até 10%? Então, e as nossas ondas cerebrais, elas estão na frequência, né, tipo das ondas cerebrais beta. Quando a gente quando a gente tá dormindo, a gente tá em delta, tá? Que é a frequência ali das ondas cerebrais, elas baixam e a gente passa pra delta, que é a frequência do sono profundo, tá? E quando a gente tá num estado de relaxamento, a gente tá em alfa. Quando a gente tá num estado meditativo, ou às vezes recebendo um reiki, quando a gente tá mais relaxado, que a nossa mente não tem tantos pensamentos fluindo, a gente tá mais zen, assim, conectado, a gente tá em alfa. Quando a gente baixa mais ainda a frequência das nossas ondas cerebrais, a gente vai para teta, tá? Teta é a frequência que forma uma ponte para o nosso subconsciente, né? É a ponte entre o consciente e o subconsciente. Ela fica entre alfa e delta. E a gente consegue, então, acessar as informações do nosso subconsciente. Só que teta é uma frequência, são ondas cerebrais que não é tão comum da gente acessar. Na verdade, às vezes existem pessoas que nunca estiveram em teta na vida. E quando a gente começa a praticar o Ho'oponopono, muitas vezes o Ho'oponopono ele vai nos colocar nesse estado, ele vai nos colocar em teta, né? Inclusive, eu quando faço as práticas de Ho'oponopono, seja em grupo, né? Ou seja pessoal minha, eu costumo entrar em teta. Então, eu faço uma meditação guiada para alterar essas ondas cerebrais de alfa, né, do relaxamento para teta. E como a nossa mente, né, quando a gente tá começando, como ela não é habituada a estar nessas ondas cerebrais ali, a gente sente muito sono e às vezes a gente dorme, porque o nosso cérebro, a nossa mente, até ela se habituar a estar em teta, ela não se estabiliza, ela fica oscilando. Ela oscila entre alfa e delta é a do sono profundo. Então a gente sente muito sono, a gente dorme às vezes, e isso acontece por conta dessa lapidação que tá acontecendo no processo, tá? É perfeitamente normal. Outra coisa, às vezes a gente boceja, tá? E o bocejo nem sempre ele significa sono. A gente tem a mania, enfim, o hábito, a cultura, assim, o costume de habituar, associar o bocejo ao sono. Mas nesse caso, tá? E em outros casos também, comecem a observar isso, o bocejo muitas vezes ele só tá representando uma alteração de energia. A gente às vezes está numa frequência mais baixa e a gente passa por uma frequência vibracional mais alta, né? Então, e essa troca de frequência a gente boceja, ou às vezes a gente tá numa frequência mais alta e a gente cai, e aí essa troca de vibração no nosso corpo, né, de frequência ali, faz com que a gente boceje. E muitas vezes a gente tá com alguma energia negativa, e quando a gente faz o Ho'oponopono, a gente tá limpando essa energia negativa, seja ela por influência externa, algum ataque psíquico ou vibração do nosso próprio corpo, né? E a gente tá purificando ela. Então a gente tá se livrando dessa energia negativa, a gente tá limpando, e aí a gente automaticamente eleva a nossa frequência. E sempre que acontece essa troca de vibracional, de frequência, de energia, a gente boceja. Então comecem a notar como é comum ter esse bocejo, não só na prática de Ho'oponopono, mas às vezes quando tu é um pouco mais sensível e entra num ambiente que tá com uma energia mais pesada, às vezes a gente sente, a gente começa a bocejar. Se vocês já observaram, vocês vão perceber que muitos de vocês já passaram por isso. Outra coisa que é comum, às vezes arrotar, tá? Às vezes o nosso nariz escorre. Por quê? Porque quando a gente tá limpando, a gente tá, tipo, é a forma do nosso corpo botar pra fora quando é uma energia, como é que eu vou dizer, alguma crença que tá relacionada a algo mais denso, mais materializado, assim, no nosso corpo, pra que ele expurgue, assim, essa limpeza, às vezes isso acontece no material também, do nosso corpo. Então, às vezes a gente tem secreção no nariz, às vezes a gente lacrimeja, às vezes a gente dá algum arroto. Então, assim, é normal também, é sinal que o corpo de você está eliminando.
Às vezes vocês vão sentir, como eu falei antes, né? A gente sente essas emoções. Então eu estou ali no processo de Ho'oponopono e de repente eu me deparo com alguma emoção negativa, alguma emoção ruim, e eu sinto aquela emoção, mas é uma emoção que às vezes ela só precisa passar, ela só precisa sair pra fora, passar por nós e ela vai ser liberada. Então a gente sente ela, a gente se permite sentir ela e libera ela, certo? Porque às vezes a gente reprime muito as nossas emoções e as emoções elas precisam ser sentidas. Então quando a gente quer estar no bem-estar, a gente não é tipo, não posso sentir raiva, não posso sentir tristeza, não posso sentir medo, não posso sentir vergonha, porque isso tem uma frequência vibracional baixa. Não entrem nessa noia, não. A gente precisa sentir, tá? Para que a gente possa liberar. E muitas vezes a gente sente, a gente libera e junto vai a crença, né? O processo de Ho'oponopono facilita e ajuda nesse processo também, então.